Senhoras e senhores, eu quero apresentar para vocês talvez um dos pensamentos mais bonitos que Galileu já teve durante a sua vida. Hoje eu quero mostrar para vocês a proporção de Galileu e como a gente vai chegar na relação que a posição do objeto no movimento de queda livre, ou seja, um movimento uniformemente variado, ela varia de forma quadrática com o tempo, tá certo? Então, essa proporção ajuda a gente a visualizar aquelas equações do MR e o V, da queda livre, e também ajuda a gente a entender qual é o comportamento da velocidade e da variação da posição no movimento variado uniformemente. Então, bora lá entender o que está acontecendo. A gente tem um objeto e eu vou abandonar esse objeto. Se eu vou abandonar esse objeto, significa que no tempo inicial, vou colocar aqui tempo inicial 0 segundos, a velocidade inicial desse objeto é 0. Ou seja, esse objeto ele vai partir do repouso, tá? E isso é importante para a gente chegar nessa proporção de Galileu. O objeto está partindo do repouso. A gente sabe que quando soltar esse objeto, a aceleração da gravidade vai fazer com que esse objeto ganhe velocidade em direção ao centro da Terra. Então, a gravidade ela está agindo aqui como a aceleração. E aí esse objeto vai descer, vai cair em direção à Terra. E a gente sabe que a gravidade aqui para a gente vai adotar um valor bem específico de 10 metros por segundo ao quadrado. O que isso quer dizer? Que a cada segundo que se passar no relógio, esse objeto vai aumentar a sua velocidade de 10 metros por segundo. Nesse caso, ele está ganhando velocidade, a gente está no movimento acelerado. Então, eu sei que a cada segundo que eu olhar aqui, por exemplo, segundo 1, a velocidade dele vai ter aumentado 10 metros por segundo. Então, estava em 0, foi para 10. Após mais um segundo, 2 segundos, a velocidade aumenta mais 10, 20 metros por segundo. Após se passar mais um segundo, no instante 3 segundos, a velocidade é de 30 metros por segundo. Então, a cada segundo que passa, a velocidade está aumentando de 10, porque é o valor da aceleração no caso da gravidade. Tranquilo até aqui? Bom. E o que é que acontece com a posição do objeto, né? Com o deslocamento entre dois instantes de tempo? A gente sabe que entre o tempo 0 e o tempo 1, esse objeto vai ter percorrido um deslocamento, que eu vou chamar aqui de D, sei lá, 2 metros, 5 metros, entre 0 e 1 segundos. No próximo intervalo de tempo que se passar, ou seja, no mesmo intervalo de tempo de 1 segundo daqui para cá, entre o instante 1 e 2, ele não vai percorrer mais essa distância D. Por quê? Como ele está ganhando velocidade devido à aceleração, a gente vai ter uma distância aqui maior do que D. Eu estou andando distâncias cada vez maiores porque eu estou mais veloz devido à aceleração. E aí, no próximo intervalo de tempo, de 1 segundo, entre o instante 2 e 3, a gente também vai ter um novo deslocamento daqui para cá. Esse objeto vai ter andado uma distância maior ainda do que a anterior. O nosso objetivo é entender como é que esse deslocamento está variando em comparação com o primeiro. É isso que a gente vai fazer. E para que a gente consiga visualizar isso, a gente vai plotar o gráfico da velocidade em função do tempo. Então, a gente tem aqui o nosso gráfico, tempo e velocidade, e a gente sabe que no tempo 0, o objeto estava parado, em repouso, velocidade era 0. No tempo de 1 segundo, a velocidade era 1. No tempo de 10, né? No tempo 2, velocidade 20. No tempo 3, 30. E assim por diante, se a gente analisasse esse movimento. Se a gente ligar esses pontos, a gente vai perceber que o movimento está acontecendo aqui de forma retilínea. Tá? Isso aqui é uma reta, cara, é uma função de primeiro grau. E a gente sabe, a gente conhece ela. V igual a V0 mais AT. Que para esse caso, velocidade inicial é 0, a gravidade é a aceleração. Isso daqui é 10t, né? Tempo 0, velocidade 0, tempo 1, velocidade 10. E aí está acontecendo esse movimento. Tá, mas aqui é velocidade. E o que é que a gente precisa entender aqui? Existe uma propriedade
que diz que quando eu calculo a área abaixo dessa curva de velocidade por tempo, eu vou ter o valor do deslocamento, o ΔS. Propriedadezinha lá dos gráficos de MRUV. Então, eu estou dizendo para vocês que se eu chegar aqui e calcular essa área, ó, se eu conseguir calcular essa área entre o tempo 0 e 1, eu vou saber quantos metros ele andou daqui para cá, ou seja, o D. Então, quando eu pego essa área aqui, ó, que é o meu ΔT, multiplico pela altura e divido por 2, já que isso é um triângulo, eu vou ter o meu D. Então, por exemplo, calcula a área e você vai ter o valor de D. É a relação que eu estou dizendo. A área me dá o deslocamento, no caso, nesse primeiro intervalo de tempo. O curioso acontece quando a gente vai olhar o próximo intervalo de tempo igual, ou seja, entre o instante 1 e 2. Daqui para cá, eu também tenho um intervalo de tempo, ó, de 1 segundo. Só que perceba que eu posso dividir essa figura na anterior que eu tinha. Então, perceba, eu tenho agora, ó, 3 triângulos cabendo aqui nesse intervalo com o mesmo deslocamento do primeiro instante. Então, olha que curioso. Eu tenho aqui agora esses 3 triângulos e eles têm áreas iguais a esse primeiro. Então, entre o instante 1 e 2, eu vou ter percorrido uma distância 3 vezes a primeira, daqui para cá. Então, eu estou dizendo para vocês que de 1 para 2 segundos, eu andei uma distância 3 vezes maior do que eu andei entre 0 e 1 segundo. Olha que doido, né? Então, a área 2, por exemplo, aqui, ó, ela vai ser 3D. Certo? E se a gente continuar, a gente pode quebrar o próximo intervalo também em triângulos iguais ao primeiro. E se a gente olhar aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 triângulos. Significa que o deslocamento entre o intervalo 2 e 3, ou seja, de 1 segundo, vai ser um deslocamento 5 vezes maior do que o intervalo entre o intervalo 0 e 1. Então, daqui para cá, entre 2 e 3, eu vou ter andado 5 vezes aquela distância inicial D. Olha que legal. E o que foi que Galileu percebeu, cara? Que o deslocamento do objeto, ele está seguindo uma proporção, só que é uma proporção de números ímpares. Ó. No primeiro intervalo de tempo, eu percorro uma distância 1D, no próximo 3D, no próximo 5D, no próximo seria 7D, se eu fosse fazer aqui, e assim por diante. Então, eu posso vir para cá e afirmar que o deslocamento desses objetos acontecem de forma proporcional aos números ímpares que a gente está vendo aqui. Olha que legal isso daqui. E eu posso ainda pegar a função horária da posição, se a gente pegar aqui, ó, S igual a S0 mais V0t mais A2t quadrado, e colocar para esse caso aqui de queda livre, posição inicial é 0, velocidade inicial é 0, aceleração é 10, isso é 5t ao quadrado, cara, ó. Então, eu estou dizendo para você que no tempo 0, a posição seria 0. Estaria aqui na origem, ó, posição 0 metro. No tempo de 1 segundo, a gente vai vir 1 ao quadrado, 1 vezes 5, 5 metros. Significa que no primeiro intervalo de tempo, ele teve um deslocamento de 5 metros. E aí eu não precisaria fazer mais conta, cara, porque eu sei que no próximo intervalo ele vai ter que andar 3 vezes isso daqui. Ou seja, ele vai andar isso daqui, ó, 3 vezes 5, 15 metros. E aí você sabe, se eu estava na posição 5 e andei 15, eu vou parar na posição 20 metros. Será que faz sentido para você? Ó? Presta atenção. T igual a 2. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 5, 20. Estou na posição 20, eu andei 15 metros. Aqui embaixo, 5 vezes 5, 25 metros eu vou andar entre o tempo 2 e 3. Então, se eu estava na posição 20, andei 25, eu vou parar na posição 45 metros no tempo 3. Faz sentido, ó. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 5, 45. E aí a gente percebe que o deslocamento acontece de forma proporcional
aos números ímpares. E aí a gente percebe o seguinte, que a posição muda de forma quadrática, porque a soma dos primeiros ímpares ela é proporcional ao quadrado deles, tá certo? E aí Galileu teve esse raciocínio, cara, de perceber isso durante o movimento. E, cara, sem dúvida, isso daqui tem uma beleza inigualável, tá? Tanto da parte algébrica como da parte de visualizar, da parte física. Então, essa proporção vai ajudar você a resolver problemas de forma muito mais rápida quando você pegar questões de movimento acelerado uniformemente. Claro, lembrando, posição inicial é 0, para que você tenha essa validação aqui da proporção de Galileu. Tranquilo? Então, espero que você tenha entendido essa ideia e que você não consiga ficar apenas preso nas equações, mas que você entenda que o movimento ele segue um padrão, nesse caso aqui, de números ímpares. Era isso que a gente queria mostrar para vocês na aula de hoje.